Bom, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso ao vivo de hoje. Essa é uma aula inaugural da nossa plataforma de formação política, que se chama Escola Marx. Nós fizemos uma experiência da Escola Marx no início do ano, presencial, dividida em vários cantos aí do país. Reunimos cerca de 1.000 jovens, ativistas, professores, para poder estar discutindo também o marxismo conosco, o marxismo que hoje é, e nós sabemos, o pesadelo daqueles que promovem um discurso de ódio, daqueles que defendem a morte, da extrema-direita, do nosso presidente da República, e o marxismo é esse pesadelo, porque além de uma teoria revolucionária, o marxismo também é uma prática revolucionária. E nós, pensando esses tempos de pandemia, esses tempos de confinamento, que nós estamos cada um nas nossas casas, apesar de estarmos isolados, seguimos juntos, seguimos fazendo mobilização, seguimos fazendo luta. A gente transformou essa nossa rede de formação política numa plataforma online, que logo mais aqui, durante também essa live, a gente vai estar divulgando, porque o site está pronto e nós vamos oferecer muitos cursos de formação para que você também possa aproveitar esse momento do isolamento, esse momento da quarentena, onde a gente está assistindo o encontro de duas grandes crises, né? Uma crise grave econômica que o mundo já vivia, com essa grave crise sanitária que nós estamos vivendo, e tudo isso tem trazido para a gente muitas reflexões sobre qual é o mundo que nós queremos viver, reflexões sobre como nós podemos garantir o direito dos trabalhadores à quarentena, o direito ao isolamento, e tudo isso é muito importante para que a gente consiga garantir vida, mas também que a gente consiga garantir o acesso ao emprego, ao salário e aos direitos. Então, nesse momento onde a gente discute o neoliberalismo, a economia, se tem dinheiro ou não tem, quem são os sujeitos sociais em luta, em mobilização, o que defende, né, o marxismo do século XXI para este momento que nós estamos passando, nada melhor do que retomar um clássico que tem muitas lições para poder também, nessa atualidade, muitas lições para passar para a gente, do que esse clássico aí da Rosa Luxemburgo, Reforma ou Revolução. A editora Movimento, que é a nossa revista teórico-política que nós lançamos sempre, é uma revista que publicou recentemente, relançou esse clássico, e para escrever também sobre ele aí no nosso relançamento, a gente convidou a Luciana Genro, e por isso ela está aqui hoje também para poder conversar com a gente, né? A Luciana, que é fundadora do Movimento Esquerda Socialista, fundadora do PSOL, e que hoje está como deputada estadual lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E aí a gente logo mais vai passar aqui para ela. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem atentos, porque nós também, estão pedindo para eu lembrar aqui, a gente também vai fazer o sorteio de um livro da Reforma ou Revolução durante essa live. Então, logo depois da fala da Luciana, todo mundo que foi lá no Instagram, que curtiu a página do Coletivo Juntos, que comentou lá na foto do Pessoal em Movimento, da rede Pessoal em Movimento, comentou e marcou uns amigos e participou. A gente teve muita gente que comentou, vai poder estar concorrendo mesmo a esse sorteio que a gente vai realizar logo mais aqui, depois que a Luciana fizer a fala dela de abertura e essa aula inaugural sobre esse tema tão atual, sobre essa pergunta que é tão atual nesses tempos onde a gente se confronta com a selvageria do sistema capitalista e para perceber que é muito importante a gente almejar a construção de uma outra sociedade, de um outro futuro, e que isso é possível sim, e a gente tem muitos ensinamentos e lições de lutas passadas para que a gente possa, neste momento, estar caminhando para poder construir junto, coletivamente, de maneira organizada, esse sonho e essa necessidade de almejar uma outra sociedade. Então, sem mais delongas, sem mais introdução, até que todo mundo consiga entrar, nós já somos mais de 400 pessoas online, um público muito bom, demonstrando também a força, né, que tem o marxismo hoje entre nós. Então, queria passar de imediato já para a Luciana Genro poder fazer a fala dela de abertura, de lançamento dessa Escola Marx que nós estamos construindo. É isso, gente. Tu não ia falar, Camila, das inscrições e dos cursos que vão ter?
Posso comentar, ó. A gente vai ter um curso de economia, que na prática é um curso para debater essa situação de crise do capitalismo e as tarefas do marxismo nesse século XXI, tempos de grave crise climática, de como nós podemos pensar saídas a essa gestão neoliberal que mais nos retirou direitos do que nos trouxe. Então, é um curso sobre capitalismo em crise e marxismo no século XXI. Esse é o primeiro curso. O segundo curso é um curso sobre os sujeitos sociais anticapitalistas em luta, ontem e hoje, para a gente poder também trazer a totalidade desses sujeitos, um programa de totalidade que reúna aí gênero, raça e classe, para que a gente também possa ter um programa que represente essas demandas e essas reivindicações tão importantes na luta estrutural que nós construímos. Esse é o segundo curso. E o terceiro curso que nós vamos organizar é um curso sobre... que nós vamos ter sobre teoria revolucionária. Estavam os cachorrinhos aqui de casa latindo. Mas, nós vamos ter um curso sobre teoria revolucionária, com foco em Lenin também, para que a gente possa aprender com esse grande dirigente que organizou o Partido Bolchevique, que construiu a principal revolução socialista que a humanidade já viu, a Revolução Russa. Então, tirar esses ensinamentos também vai ser muito importante para esse período. Então, 3 cursos que vão estar à disposição de vocês. Logo mais eu vou divulgando os outros cursos também que vão estar disponíveis nessa plataforma, mas não deixem de garantir a sua inscrição. A gente vai estar divulgando o site aí nos comentários aqui dessa live, para que você também possa já se inscrever, mas sem também perder esse momento aqui dessa aula muito importante, inaugural, que a gente está construindo com a Luciana. É isso, vai lá, Lu. Muito bem, então eu vou conectar o microfone aqui, que fica melhor o som. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Camila? Que agora eu não te escuto mais, né? Mas eu queria dar boa noite para todos e todas, agradecer o convite para estar aqui com vocês nessa live, falando sobre esse tema, que mais do que um livro da Rosa, esse livro que nós reeditamos pela editora Movimento, que eu tive a oportunidade de escrever o prefácio, ele, embora tenha sido escrito no início do século XX, ele traz temas que são extremamente atuais. E a primeira coisa que eu acho que a gente pode falar sobre isso é chamar atenção para o próprio nome do livro, que ele é uma pergunta: reforma ou revolução? Por que ele é uma pergunta? Porque é uma questão fundamental que a Rosa traz nesse livro é justamente que uma luta não exclui a outra. Tá? Então, antes da gente de tentar desmantelar o reformismo, né, que é o que a Rosa faz no livro, eu acho que é importante a gente dizer que a Rosa nos ajuda a entender nesse livro essa relação dialética que existe entre reforma e revolução. Ela sustenta que a luta por reformas é um meio a serviço de uma estratégia, e que, ao buscar a melhoria da situação material dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, desenvolver a consciência, tá, de que, enquanto a burguesia comandar, os seus interesses vão prevalecer e as conquistas vão ser sempre precárias. Tá? Mas a luta revolucionária, a estratégia socialista, ela não prescinde da luta por reformas. Inclusive, o próprio Trotsky sintetizou essa dialética no programa de transição, né, onde ele traz um método de construção de um programa de reivindicações que ele define como transicionais, justamente porque elas fazem essa ponte entre as necessidades básicas do povo e a estratégia socialista. A reforma agrária, a reforma urbana, são reformas que vão de encontro aos interesses do capitalismo. E somente quem tem uma estratégia socialista pode efetivamente ser consequente nessa luta por reformas, né? Porque o atual estágio do capitalismo, ele não comporta mais essas reformas estruturais, como é a reforma agrária, como é a reforma urbana, como é a luta contra a submissão dos países ao capital financeiro,
né? É um conjunto de lutas, né, que se chocam diretamente com os interesses do capital. E isso a gente pode ver até hoje mesmo, aqui no Brasil e no mundo, com essa tragédia que a gente está vivenciando com a Covid. A gente está vendo que defender a vida é confrontar os interesses do capital, tá? Porque o único motivo pelo qual não existe um consenso completo a respeito da necessidade de se fazer o isolamento e, em alguns casos, o lockdown, é porque existem setores que insistem em colocar os interesses do capital, os interesses momentâneos do capital, acima dos interesses da vida. Né? Então, quando a gente está lutando aqui contra a estratégia bolsonarista de acabar com o isolamento social, a gente está fazendo uma luta que também, em alguma medida, confronta os interesses do capitalismo, mesmo que seja uma luta básica, né, como é a luta pelo direito das pessoas a não morrer infectadas pelo Covid. Bem, mas esse debate entre a Rosa e o Bernstein, ele é muito atual, né? Eu fiquei um pouco de dúvida em quem seria o público da nossa live, né? No sentido de de qual o nível de conhecimento que as pessoas já têm a respeito desse debate, né? Mas eu suponho que, como a maioria são os nossos militantes, a maioria de vocês já conhece o livro e já tem algumas noções de o que significou esse debate naquela época, né? A Rosa era uma mulher que desafiou o poder de um dos grandes teóricos da social-democracia alemã, que era o Bernstein, né? Desafiou a elaboração teórica que ele estava construindo naquele momento. O que ele dizia? Ele dizia que o capitalismo iria evoluir para o desaparecimento das crises, tá? E que, fundamentalmente, a luta sindical poderia garantir ao proletariado, ao povo em geral, melhores condições de vida. E, portanto, enfrentar o capitalismo não seria uma necessidade objetiva, mas sim um ideal de justiça, de solidariedade, né? Por isso se falava também, e se fala até hoje, do socialismo, dos socialistas em dias de festa, né? Que eles achavam que o socialismo era um ideal de justiça, de generosidade, mas que ele não era uma necessidade real, histórica, da classe trabalhadora. Para ele, os sindicatos, as reformas sociais e a democratização política do Estado, e a gente vai falar sobre o Estado, porque é fundamental discutir o que é o Estado quando a gente fala de reforma ou revolução, que seriam os meios de realizar progressivamente o socialismo. Vejam que a tese dele não era que o socialismo tinha acabado, nem que ele era impossível, nem coisa assim. Ele dizia que progressivamente o capitalismo, a partir das lutas sindicais e da democratização do Estado, iria progredir para o socialismo. Bem, essa tese tinha até alguma sustentação naquela época, que era uma época de expansão do capitalismo, muito forte, né? O final do século XIX, início do século XX, era o auge do desenvolvimento capitalista. O capitalismo, evidentemente, e o Marx nunca se cansou de repetir isso, significou um grande desenvolvimento das forças produtivas que elevaram o nível de riqueza da sociedade. Isso possibilitou descobertas e invenções que foram revolucionárias e muito progressivas em relação ao que se tinha antes do capitalismo, que era o feudalismo. E, ao mesmo tempo, politicamente, o Partido da Social-Democracia Alemã também crescia muito, né? Eu até falo disso aqui no prefácio, que o crescimento da social-democracia naquele momento era muito significativo. Eles estavam... o resultado eleitoral em 1887 havia sido de 10%, e em 1890... passaria 19,8% de percentual nas eleições,
e em 1903, 31,7%. Então, essa tese, né, da chegada gradual e parlamentar ao socialismo que o Bernstein defendia, tinha uma base na realidade daquele momento na Alemanha. Mas o que a Rosa explica no livro, e ela explica isso ancorada no próprio Marx, porque foi o próprio Marx que desenvolveu toda essa elaboração a respeito dos limites do capitalismo, é que pelas próprias leis de desenvolvimento do capitalismo, essa riqueza que ele gera, ela tende a se concentrar cada vez mais, seja em nível de países, seja em nível de classes sociais de cada país. Esse entendimento, essa compreensão sobre esses limites intrínsecos do capitalismo e a sua total incapacidade de se desenvolver de modo, de fato, a beneficiar o conjunto da humanidade com seus avanços tecnológicos, é fundamental para a gente compreender também o caráter histórico e transitório do sistema capitalista, porque o que tentam nos fazer acreditar é que o capitalismo é eterno, que nós estamos fadados a viver sobre esse modo de produção, mas o capitalismo não é eterno. E a Rosa, inclusive, coloca muito bem na forma de uma disjuntiva que ela se inspirou no Engels para criar, que é a ideia de socialismo ou barbárie, né, que não é nesse livro da Reforma ou Revolução, é num panfleto que ela lançou sob o codinome de Június, onde ela cunha essa frase socialismo ou barbárie. Por que isso é importante também? Porque quando a gente fala dos limites do capitalismo, a gente não está dizendo que necessariamente é o socialismo que vai superar esse modo de produção, né? O que pode vir é a barbárie, né? E as dificuldades a gente sabe que são imensas, e os sinais de barbárie estão cada vez mais presentes no capitalismo, né? Então, o capitalismo por si mesmo, né, pelas suas próprias contradições, pode tranquilamente evoluir para uma situação de barbárie, que é o que a gente já vê em alguns, né, em alguns lugares, em algumas situações de pessoas, inclusive mesmo nos países desenvolvidos que vivem em situações, né, de absoluta miséria e que a gente pode até dizer que são já elementos de barbárie dentro da sociedade. Mas hoje, então, a atualidade desse debate, ele também tem a ver com o fato de que tem uma esquerda que abandonou completamente a estratégia socialista, que não diz, como dizia o Bernstein, que se alcançaria o socialismo pela via das reformas, não é isso que eles dizem hoje, porque isso já está, obviamente, descartado, mas sim de que ou o socialismo é errado, foi ruim, fracassou, ou que ele é impossível, né, ou as duas coisas. Então, nos restaria, dentro desse raciocínio, lutar por um capitalismo com um rosto mais humano e abandonar completamente a estratégia revolucionária, socialista, e nos dedicar apenas a buscar reformas para minorar o sofrimento da população com esse sistema. Mesmo essa esquerda que diz isso, ela sequer consegue ser consequente na luta por essas reformas, né? Porque a gente pode ver o que ocorreu com os governos do PT ao longo dos seus anos no poder, é que eles não foram sequer consequentes nessa luta por reformas, porque, como eu disse no início, para ser consequente na luta pelas reformas, é preciso ter a estratégia socialista, é preciso ter a estratégia do confronto com o sistema. Tá? Então, quem não tem a estratégia do confronto não vai ser consequente na luta pela reforma agrária, pela reforma urbana, pelas reformas básicas que trazem melhores condições de vida para o povo. Essa conclusão de que o socialismo só nos resta lutar por um capitalismo com o rosto mais humano, ela esbarra numa questão central que a Rosa já levantou ali no debate com o Bernstein, né? Como eu já disse, inspirada no Marx, que a tendência do capitalismo é ser cada vez menos humano, cada vez mais cruel. E agora, por exemplo, a gente teve um exemplo bem claro, né, com essa disputa promovida pela China em torno da compra de insumos no combate ao Covid,
mostrou uma face mesquinha e cruel do capitalismo, né? Ironicamente promovido por um país que se diz comunista, né? Mas isso é para um outro curso a gente discutir que a China não tem nada de comunista, né? Mas ironicamente esse país que se diz comunista promoveu esse leilão, né? Entre os países para adquirir os insumos necessários ao combate ao Covid, né? Então, os preços nas alturas, os países com mais dinheiro ganham esse leilão, né? Não tem nenhuma solidariedade entre classes e sequer entre os países. Então, a hora de uma pandemia como a que a gente vive hoje é também a hora de alguns ganharem dinheiro, de acumularem capital. A tragédia se torna uma grande oportunidade para eles. Isso a gente vê aqui no Brasil também, uma notícia de hoje, que durante a pandemia do coronavírus, o Ministério da Saúde tem pago variações de até 185% no preço de produtos necessários para abastecer as redes públicas federal, estadual e municipal. Né? Então, a demonstração mais cristalina do caráter do sistema capitalista, se aproveitando de uma pandemia que vai matar milhares de pessoas para que alguns setores possam ganhar mais dinheiro. Então, a gente vê empiricamente que o capitalismo ruma para o colapso econômico, ambiental, humano, de uma forma geral, e isso mostra que essa tendência natural do sistema pode nos levar a uma situação de barbárie e que cada vez mais ataques aos direitos do povo são feitos para garantir essa acumulação permanente de capital. E a forma essencial de acumulação de capital é através da extração de mais-valia do trabalho humano. Então, por isso também, como é o trabalho que gera essa riqueza fundamental que é produzida, né, e que é acumulada no capitalismo, as novas tecnologias maravilhosas que o capitalismo nos proporcionou, elas não são usadas na sua plenitude, na sua plena potencialidade para melhorar o padrão de vida das pessoas, mas sim para intensificar o trabalho, rebaixar salário e aumentar lucro. Então, essa é a essência do sistema capitalista. Ele necessita, né, sempre apertar cada vez mais o garrão no trabalho humano para extrair mais valia e, consequentemente, mais lucro. Tá? Então, não existe reforma possível nessa lógica do sistema. O capitalismo, ele é ancorado, e hoje, mais do que nunca, nessa mercantilização generalizada das relações sociais. Né? O motor dele é o poder do capital, que subordina, inclusive, o Estado e a sociedade a serviço dessa acumulação. O neoliberalismo, que é essa versão do capitalismo de hoje, né, de cerca de 1/3 de século que a gente já está sob esse modelo neoliberal, é a norma que rege essas relações econômicas e sociais. E o aprofundamento da crise econômica mundial diante dessa pandemia do Covid, que vai se aprofundar brutalmente, e hoje obriga estados a intervirem massivamente na economia, não muda esse quadro no longo prazo. Tá? Não vai acabar com o neoliberalismo. É interessante até, eu sugiro a vocês esse livro aqui, que é do Pierre Dardot e Christian Laval, A Nova Razão do Mundo. Eles escreveram esse livro logo depois do crash de setembro de 2008, né, quando os bancos americanos começaram a quebrar e os Estados Unidos começou a botar dinheiro maciçamente ali. E eles, um dos argumentos do livro dele é que era desfazer as ilusões de que aquela situação iria levar ao fim do neoliberalismo, né, e que iria se abrir uma outra fase do sistema capitalista. Eles demonstram que, longe de enfraquecer as políticas neoliberais, a crise conduziu ao seu brutal fortalecimento. Tá? Então, o mesmo deve ocorrer quando a pandemia passar e restar a crise econômica, porque os mesmos burgueses que hoje sabem que, sim, tem dinheiro, né, porque os estados que têm moeda própria
podem emitir moeda, podem se endividar para atender as necessidades do povo, vão voltar à ladainha do ajuste fiscal e de toda essa lógica neoliberal, né? É interessante também conhecer o livro do André Lara Rezende. Quem me indicou esse livro foi o Roberto Robaina, que me disse que estaria assistindo aqui a nossa live, não sei se ele conseguiu, mas o André Lara Rezende desenvolve toda uma teoria, né, demonstrando, digamos, atualizando o keynesianismo, mostrando que os estados que têm moeda própria podem sim emitir moeda, podem se endividar dentro de um determinado limite, obviamente, né, do limite da riqueza do país. Bom, mas o Dardot e o Laval, nesse livro aqui, demonstram que o neoliberalismo também não é só uma política econômica ou uma ideologia, que, na verdade, ele é uma nova racionalidade que estrutura a ação dos governos e, inclusive, a conduta das pessoas. É a racionalidade do capitalismo na sua fase atual de competição generalizada, né? Então, citando eles, uma fase de competição generalizada que intima os assalariados e as populações a entrar em luta econômica uns contra os outros, ordena as relações sociais segundo o modelo do mercado, obriga a justificar desigualdades cada vez mais profundas e muda até o indivíduo, que é instado a conceber a si mesmo e a comportar-se como uma empresa. É muito interessante essa passagem, porque ela demonstra, né, que a lógica do capitalismo, ela permeia todas as relações sociais. Tá? Ela permeia a lógica dessa competição permanente entre os países, entre os indivíduos, entre as empresas, tá? Obriga os assalariados e as populações a entrar numa luta uns contra os outros, e a gente está vendo isso agora com o Covid, né? Uns países contra os outros para conseguir os insumos para poder salvar as suas populações, ordena todas as relações sociais segundo o modelo de mercado, né? E inclusive as pessoas se comportando como empresas, né? Se comportando nessa lógica da competição. O Foucault fala disso também, e eles se inspiram no Foucault, que são as técnicas para governar os indivíduos, para conduzir a sua conduta. Então, essa lógica da mercantilização, da competição, ela é introjetada na cabeça das pessoas, né? E se reproduz também no seu comportamento. Bom, aqui a gente chega no papel do Estado, tá? Como é que está o nosso tempo, Camila? No papel do Estado, porque é o Estado que, através dos seus diversos mecanismos e aparatos, que induz e universaliza na economia, na sociedade e no próprio Estado, ele próprio, a lógica da concorrência, do lucro e da acumulação. Tá? Então, o Estado, ele não é esse ente que está acima das classes sociais, acima dos interesses econômicos, como tentam nos convencer nas histórias da carochinha que são contadas pelas ideologias burguesas. Tá? É o Estado que atua, né? O mercado, ele não atua sozinho, ele é amparado pelo Estado, e a essência do Estado capitalista é garantir o funcionamento do mercado, é garantir a acumulação de capital. Então, não é que o mercado atua à revelia do Estado, não é que o capitalismo se soltou do Estado e está agora, né, agindo de forma descontrolada e irracional, não. Tudo tem a sua racionalidade própria e o Estado é que é o indutor de toda essa lógica. Né? O Dardot e Laval falam definem como um Estado estrategista, que participa ativamente das decisões sobre investimentos, normas, sempre voltadas para o interesse do capital. Então, a ideia de que o neoliberalismo é a ausência do Estado, não tem nada a ver com a ausência do Estado. É intervenção do Estado para garantir os interesses do capital. E nisso ele edita normas, ele participa ativamente de todas as decisões para garantir o funcionamento do sistema. Então, eles dizem também uma frase que é bem definidora
do caráter do Estado do ponto de vista marxista, que é esse Estado não é um instrumento que se possa utilizar indiferentemente para finalidades contrárias. Ele faz parte de todo um quadro normativo que deve ser desmantelado e substituído por outra razão de mundo. Não é nem por outro Estado, é por outra razão de mundo. Tá? Eu acho que essa definição ela é muito clara para mostrar o papel que tem o Estado nesse momento e como a gente deve encarar o Estado no momento em que a gente luta pelo poder. Né? Bom, qual é o papel do Estado, então? Ele se demonstra, tenta se demonstrar como protetor do bem comum acima das classes, mas a gente já viu que não é nada disso, a sua função é garantir os interesses do capital, e ele é composto por um aparato repressor, que é fundamental. Muitas vezes a gente não tem noção de quão fundamental esse aparato repressor é, porque é esse aparato repressor que, no limite, vai ser usado para garantir os interesses da acumulação de capital, dos capitalistas, da burguesia. Esse aparato repressor, ele é fundamental, por isso é tão difícil qualquer discussão sobre reforma da polícia, mudança na segurança pública, né? Porque aí mexe no coração do Estado. Mas além desse aparato repressor, ele também é composto por aparelhos ideológicos, né, que não usam da violência física e atuam de forma concertada, digamos assim, combinando, né, repressão e ideologia, que tem a ver com aquilo, né, de introjetar também a razão neoliberal, a razão capitalista no comportamento das pessoas. A própria Rosa Luxemburgo já tinha resumido essa aparente contradição entre o papel essencial do Estado como um garante de acumulação e as conquistas sociais, porque essa é uma discussão importante no momento em que a gente luta por um Estado mais forte, que proteja os mais pobres, a gente defende o SUS, a gente defende a escola pública, e ao mesmo tempo a gente tem a consciência do papel que esse Estado, enquanto garantidor da acumulação de capital, ele tem. Então, olhem o que a Rosa diz. Primeiramente, o Estado atual é a organização da classe capitalista dominante. Quando ele, no interesse do desenvolvimento social, encarrega-se de diferentes funções que são de interesse geral, apenas o faz na medida em que esses interesses e o desenvolvimento social coincidem com os interesses da classe dominante em geral. Vejam só que ela diz: o Estado é a organização da classe capitalista dominante. Esse é o primeiro conceito fundamental. E quando ele, no interesse do desenvolvimento social, se encarrega de outras funções que são de interesse geral da sociedade, ele se encarrega desses interesses de interesse geral na medida em que esses interesses e o desenvolvimento social coincidem com os interesses da classe dominante. Continua Rosa. A proteção do trabalhador, por exemplo, é feita tanto no interesse imediato dos capitalistas como classe, quanto da sociedade como um todo. Mas essa harmonia dura apenas até certo ponto do desenvolvimento capitalista. Quando o desenvolvimento atinge um determinado patamar, então os interesses da burguesia como classe e os da evolução econômica passam a divergir. Então, o que ela está dizendo é o que a gente vê no dia a dia. Chega na hora da crise, quem é que paga? Né? Quando tem crescimento econômico, quando tem algum espaço, alguma gordura para queimar, é possível obter conquistas. E aí o Estado faz o seu papel, né, de garantir alguns interesses gerais da sociedade. Mas na hora que aperta, na hora da crise, ele vai garantir os interesses do capital. Bom, o Lenin foi o grande elaborador a respeito da teoria a respeito do Estado, né? No livro dele, Estado da Revolução,
que é uma obra importantíssima, mas eu encontrei, e eu coloquei, eu acho, no meu livro também, que depois eu também vou citar para vocês algumas coisas que está aqui no meu livro. O Lenin fez uma conferência sobre o Estado na Universidade de Sverdlov, já em 1919, depois da tomada do poder. E ele afirma que esse é o tema mais agudo e o foco de todas as questões políticas e controversas da atualidade. Tá? E passado mais de um século, quase um século, não, agora mais de um século, né? Esse assunto continua controverso e extremamente atual. Nessa conferência, o Lenin sintetiza essa discussão sobre o Estado, que ele já tinha expressado nessa obra do Estado e Revolução, demonstrando que a liberdade prometida pelo Estado capitalista é uma falácia. A burguesia ergueu-se contra o feudalismo em nome da liberdade, mas o objetivo real da burguesia não era a liberdade, era proteger a propriedade privada e assegurar a livre, entre aspas, venda da força de trabalho. Tá? A máquina estatal, sob essa aparência da liberdade, continua submetendo uma classe aos interesses da outra. E o Lenin, inclusive, nessa conferência, ele define os Estados Unidos como uma das repúblicas mais democráticas do mundo. Tu vê, já em 19, o Lenin dizia isso, e ele agrega: em nenhum outro país como neste, o poder do capital, o poder de um punhado de multimilionários sobre toda a sociedade se manifesta de forma tão grosseira, com tão aberta corrupção. Olhem essa frase do Lenin de 1919, como ela é atual. Tá? Uma das repúblicas mais democráticas do mundo e, ao mesmo tempo, em nenhum outro país como neste, o poder do capital de um punhado de multimilionários sobre toda a sociedade se manifesta de forma tão grosseira. E é o Trump, né? O Trump como o símbolo desses multimilionários. O Lenin diz também, numa outra obra, que é a Revolução Proletária e o Renegado Kautsky, ele diz que, no mais democrático Estado burguês, as massas oprimidas deparam a cada passo com a contradição flagrante entre a igualdade formal que a democracia dos capitalistas proclama e as milhares de limitações e subterfúgios reais que fazem dos proletários escravos assalariados. Tá? O que é o sujeito de direito? Essa construção jurídica tão insensada, né, dentro do Estado democrático de direito, nós todos somos sujeitos de direito. O Lenin desmonta essa fantasia, né, mostrando que o sujeito de direito nada mais é do que o indivíduo coagido a vender sua força de trabalho e ele próprio se tornando uma mercadoria geradora de mais-valia e de lucro. Então, a venda da força de trabalho é o grande direito do sujeito de direito. Então, o socialismo, dentro de toda essa discussão, ele não pode ser encarado simplesmente como uma operação jurídica. Né? E aí a gente entra em todo um debate sobre como a nossa luta não é meramente parlamentar, não é meramente institucional, e até mesmo a gente entra numa outra discussão, que eu não vou aprofundar aqui, mas que eu vou tocar também, porque eu acho que ela é importante para os nossos debates com a vanguarda, que é sobre o que é, afinal de contas, o socialismo. Né? E se ele morreu, como dizem, ele tem que ter existido. Tá? Mas o que nunca existiu não pode morrer. Então, o que nós precisamos avaliar quando a gente discute também reforma e revolução é em que medida a nossa luta socialista, a nossa luta revolucionária, se aproveita das reformas que podem ser conquistadas nesse processo de luta para desenvolver a consciência da necessidade do socialismo e da revolução.
tá? Porque dentro dos marcos da institucionalidade burguesa, no terreno, simplesmente, das eleições e dos métodos institucionais de disputa política, isso há todo um conjunto de barreiras para possibilitar o pleno desenvolvimento das potencialidades humanas que estão totalmente tolhidas pelo sistema. Tá? Então, para a gente finalizar, e a Camila já me avisou aqui que fechamos 30 minutos, eu acho que é importante a gente ter a medida de que, primeiro, esse debate todo ele é muito amplo, muito complexo, né? Eu trouxe aqui uma infinidade de questões que cada uma delas poderia abrir outras discussões, né? Essa própria discussão sobre existiu o socialismo, o que foram essas experiências da ex-União Soviética, né? Isso eu discuto um pouquinho aqui no meu livro, que quem quiser se aprofundar. Mas o conceito fundamental é que este Estado, que ao mesmo tempo em que a gente luta para que ele ofereça condições básicas de vida para a população, ofereça um sistema público de saúde, ofereça educação, ofereça agora a renda mínima, este Estado, ele só pode oferecer alguma coisa positiva para o povo a partir de uma luta ferrenha, a partir de um enfrentamento, a partir de uma mobilização permanente. Não simplesmente de um trabalho dentro dos marcos do sistema. Por isso a gente discute a importância de que nós não podemos ser uma esquerda dentro do sistema. Nós precisamos ser uma esquerda que luta para derrubar esse sistema, para transformar esse sistema nas suas estruturas, porque a lógica própria desse sistema, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político, é uma lógica de piorar cada vez mais a situação do povo. E do ponto de vista político, a gente vê isso também pela fragilidade da democracia, né? A democracia burguesa, ela está sempre em risco, porque a qualquer momento ela pode ser substituída por modelos autoritários, como a gente está vendo hoje no mundo, né, para garantir os interesses do capital. Então, nos organizar de forma autônoma, independente, né, o exemplo da luta sindical, da luta do campo, da luta estudantil, da luta popular é fundamental para que a gente não fique preso nesses marcos, né, da institucionalidade e acabe sendo varrido, né, por opções que contestam o sistema de forma distorcida, que são os estilos Trump, Bolsonaro, né, que se fazem parecer antissistema para defender o que tem de pior nesse mesmo sistema. Então, vou encerrar por aqui para vocês poderem falar também um pouco. Muito bom, Luciana, de verdade. Deixa eu te dar uma notícia boa. A gente manteve uma fixa ali, quase de 600 e poucas pessoas online. Muita gente estava comentando aqui com as pessoas como é impressionante que não caía, não diminuía o público, só aumentava. Isso é uma grande conquista mesmo para uma aula que eu acho que foi muito importante, muita gente elogiando muito, dizendo grande aula, Luciana é ótima, Luciana é maravilhosa, as pessoas gostaram bastante mesmo da aula. E aí fizeram algumas perguntas aqui que eu vou também jogar um pouco aqui alguns comentários, algumas dúvidas que foram surgindo para que você também possa, na fala final, ir respondendo. Mas antes disso, eu sei que tem muita gente ansiosa também pelo sorteio, porque como você falou muito bem do livro, tem muita gente agora querendo ganhar o livro, as pessoas querem o livro, e eu sei que as pessoas estão aí esperando esse sorteio, e eu estava conversando aqui com a Júlia, porque hoje nós estamos numa equipe aqui só de mulheres. É a Luciana falando, sou eu mediando, a Camila também me achará organizando a nossa live, a Júlia cuidando do nosso sorteio.
E aí as mulheres na linha de frente, tal como Rosa também, foi sempre muito protagonista e muito corajosa, enfrentou ali aos seus 20 e poucos anos de idade toda uma burocracia bastante forte no momento onde a luta das mulheres não tinha a força que, felizmente, nós conquistamos nesse momento aqui da nossa sociedade. E aí pedi para a Júlia ir me avisando, né? Deixa eu ver aqui no meu WhatsApp, ela me disse aqui que está fazendo o sorteio nesse momento, e enquanto a Júlia está fazendo o sorteio, a Camila me disse que colocou aqui na tela, e que tem como colocar aqui na nossa tela. Eu vou olhando aqui 2 telas ao mesmo tempo, para ver de que lado está, mas vai entrar aqui na nossa tela agora os nossos cursos que nós estamos oferecendo, os nomes de cada um desses cursos, as chamadas, os títulos, para que as pessoas também possam saber quais são as temáticas que nós vamos abordar nessa Escola Marx Online, e também o nosso site, que vai estar também disponível aí para as pessoas poderem acompanhar e entrar e não perder tempo, e fazer já a sua inscrição, já garantir a sua participação, a sua vaga ali nesse curso que nós vamos oferecer. A Escola Marx vai acontecer todas as segundas-feiras, cada um dos turnos, manhã, tarde e noite, nós vamos estar oferecendo um curso diferente. Se você estiver muito animado nessa quarentena, você pode se inscrever para os 3 cursos, não tem problema nenhum. Pode se inscrever para os 3 cursos, mas vai ser aquele dia de maratonar a formação, de maratonar muita aula sobre política, que vai ser importante. Ó, tá aqui, ó, chegou. No curso 1, os sujeitos da luta anticapitalista, ontem e hoje. O curso 2, Capitalismo em Crise e o Marxismo do século XXI. E o curso 3, Lenin e a Teoria da Organização Revolucionária. São os nossos 3 cursos carro-chefe, que vão estar agora nessa Escola Marx, mas a gente também vai oferecer e vamos divulgar aí ao decorrer da semana alguns cursos livres, que nós estamos chamando de cursos mais temáticos, né? Então, vai ter um curso aí sobre Gramsci também, com uma professora da USP, a Dani Mussi, que também vai estar oferecendo, e esse curso não vai ser nas segundas-feiras, vai ser às quintas-feiras, e a gente também vai estar lá no nosso site. Para quem quer se inscrever, ó, o site é escolamarx.movimentorevista.com.br. Acessa para poder garantir a sua inscrição, para poder participar, e eu acho que todo mundo vai gostar bastante. Quem gostou dessa aula é só uma prévia do que vai vir, porque a Luciana, inclusive, também está dentro de um desses cursos, no curso de Economia, ela também vai dar aulas dentro desse curso, que é o curso número 2 aí, já vou fazer uma propaganda desse curso. Quem gostou muito aqui da Luciana pode se inscrever nesse curso e seguir também tendo aulas com ela. E aí, gente, olha só quem ganhou. Ganhou a turma lá do Pará, o nosso sorteio. A Rayana Siqueira ganhou o livro da Reforma ou Revolução, a grande presenteada aí com esse nosso sorteio, o primeiro sorteio que nós fizemos. Vai ter mais sorteio, pode acompanhar as redes do Instagram Pessoal em Movimento e as redes Coletivo Juntos, que nós vamos estar fazendo outros sorteios de outros livros. Mas a sorteada dessa vez foi a Rayana. E aí, para caminhar para as perguntas e voltar para ti, Lu, o Luiz Fernando comentou um pouco aqui, eu acho, né, um salve aí também para os nossos companheiros de Manaus, os companheiros aí que estão passando neste momento uma situação muito difícil, né, até porque as últimas reportagens mesmo colocaram que por lá o sistema de saúde já está em colapso, a situação já é muito difícil, e ele fazia esse comentário aí acompanhando a nossa aula. E outra pessoa, junto desse comentário dele, fez uma pergunta também interessante, que eu achei que coloca, que a Jéssica, lá de Belém também, ela comentava que no capitalismo, que o coronavírus, ele é uma expressão desse momento de quando as contradições do sistema capitalista se agudizam muito. Então, ele é um vírus que atinge todos nós, mas que demonstra um pouco essa sociedade que a gente vivia. Então, ela perguntava: como sair dessa situação, se é necessário distribuição de renda, se é necessário a gente, inclusive, confrontar o capitalismo na sua própria lógica, né? Nessa lógica de acumulação, nessa lógica de privilégio, onde a gente, inclusive, está assistindo dados bastante assustadores. Eu mesma fico sempre muito assustada quando me lembro que no Brasil 6 homens detêm a mesma riqueza
que 100 milhões de pessoas, e sei que tu estava fazendo uma live, né, um vídeo, na verdade, né, um conjunto de vídeos sobre uma série que contava quem são os 10, o top 10 aí dos ricos, né, dos ricaços, na verdade, nem é riquinhos, né, os ricaços que o nosso país tem. Então, colocar um pouco também a sua proposta mesmo, que está sendo levantado hoje, inclusive, por um setor aí mais do centrão da política, mas que é uma proposta que você, quando foi deputada federal, levantou, a proposta da taxação das grandes fortunas. Hoje, a Fernanda Melchiona, que é a nossa deputada federal pelo Rio Grande do Sul aí, também desarquivou essa sua proposta, e esse é um debate que está ganhando as redes, que está ganhando apelo, para mostrar que nós temos que, de fato, onerar quem mais tem nesse sistema e não quem menos tem, né? Então, a taxação das grandes fortunas como uma medida também importante. E aí, uma outra pergunta que foi colocada é essa, né? Como é possível essa lógica do sistema capitalista? Não é uma lógica só, como você comentava, essa racionalidade do neoliberalismo não é só restrita à economia, né? Mas a economia, inclusive, perpassa toda a nossa vida. Então, como o capitalismo tornou tudo mercadoria, inclusive a própria saúde, né? Então, as pessoas estão aqui horrorizadas também, comentando como essa lógica entrou dentro do sistema de saúde, o quanto o SUS é muito importante, mas quanto o SUS está, assim, muito prejudicado pelos constantes cortes de verba, pela emenda constitucional 95, que limitou os gastos para a saúde, limitou os gastos para a educação, e o quanto nesse momento essa fatura está sendo cobrada, né? Porque no momento onde a gente mais precisava do Estado ter garantido a saúde pública, é o momento onde nós estamos vendo que as prioridades do Estado não foram essas. E aí, casando com uma outra pergunta mesmo do Vitor Hugo, lá do Rio de Janeiro, que me mandou aí no WhatsApp a pergunta e disse o seguinte: o Estado pode servir para a classe trabalhadora? Eu acho que você comentou um pouco sobre isso, mas é interessante porque é uma pergunta que traz muito, já que a direita, né, e os capitalistas sempre jogam que nós, da esquerda, os socialistas, nós não queremos melhorar a vida do povo, né? Nós não temos política para melhorar a vida do povo, porque nós sempre estamos acusando o Estado de não ser neutro. Nós estamos sempre dizendo que o Estado não é neutro, que o Estado funciona comandado aí pela burguesia, funciona como um aparelho da burguesia, mas existem propostas que podem beneficiar, né? Eu citei uma proposta aqui, que nós estamos colocando, mas isso relembra aquela discussão de tática e estratégia que brilhantemente é muito bem descrita na sua aula pelo livro da Rosa Luxemburgo, como nós não podemos nos perder nas táticas, esse horizonte de transformação radical da nossa sociedade. E aí as pessoas comentaram aqui também sobre o estado de bem-estar social, as diferenças mesmo entre o Brasil e a Europa, essas diferenças que estão colocadas aqui, e como aqui no Brasil, acho que a gente não vivenciou isso, né? Até porque nos anos dos governos petistas aí, dessa esquerda que chegou ao poder aqui, nós podemos perceber que se os pobres ganharam alguma coisinha, os ricos ganharam muito, né? Ganharam muito nesse momento, e essa também não é uma proposta de distribuição de renda como nós defendemos que deve ser feita num país tão desigual aqui como o nosso país. Então, só algumas aqui perguntas e comentários que eu fui reunindo. Em geral, as pessoas gostaram muito. Quero pedir mais uma vez que as pessoas acompanhem com a gente aqui a live até o final e não deixem também de garantir a sua inscrição nesses cursos. Essa é apenas uma aula inaugural de uma plataforma de formação política que vocês vão poder estar acompanhando e desenvolvendo com a gente. Voltando aí para ti, Lu. Obrigada. A gente não está ouvindo, Lu. Acho que você fechou seu microfone e não abriu. Seu microfone na tela parece para mim que está fechado. Deixa eu avisar você aqui. Bom, de microfone aberto agora. Muitos temas aí que a gente poderia desenvolver, né? Mas eu vou abordar algumas questões. Primeiro, como sair dessa situação, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente discutir eu tinha falado para vocês desse livro aqui, ó, que o Robaina me indicou, que o André Lara Rezende, ele é um economista um dos economistas que elaborou o Plano Real, né? E ele ficou uns anos afastado dos debates econômicos e voltou depois, trazendo todo um debate sobre
uma teoria que, inclusive, também tem vários economistas, e eu assisti uma aula de uma professora gaúcha aqui da URGS também, a Gláucia, que fala sobre essa teoria, que, em síntese, diz o seguinte: todos os estados que têm moeda própria, eles podem emitir moeda e se endividar, não de forma ilimitada, mas dentro dos limites da riqueza que é produzida por esse país. Tá? Então, o que significa isso? Que hoje, diante da pandemia, nós não precisamos dizer da onde o governo vai tirar dinheiro. Tá? O governo, como a economia está parada e as pessoas não estão... Porque qual é o grande medo, né, dos economistas que dizem que não pode imprimir dinheiro, não pode se endividar, porque a inflação sobe. Mas a inflação só sobe quando tem muita demanda e pouca oferta. Então, o governo não pode colocar dinheiro em circulação se não tiver capacidade instalada do país para produzir as mercadorias que as pessoas vão querer comprar dentro com esse dinheiro que ele está botando no mercado, né? Que ele está botando na sociedade. Então, o que significa isso? Que numa situação como essa do Brasil, em que as mercadorias estão sim sendo produzidas, mas as pessoas não estão podendo comprá-las simplesmente porque elas não estão podendo trabalhar e ganhar dinheiro para adquirir essas mercadorias, o governo pode sim emitir moeda, se endividar e jogar bilhões, trilhões de reais na economia. É isso que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. É isso que o Trump está fazendo. Agora, é claro que isso não é uma forma ilimitada, né? Depois que passa o terror da pandemia, depois que passa essa situação de crise mais aguda, né, o que eles vão querer fazer? Eles vão querer fazer com que setores da sociedade paguem o preço dessa crise, desse endividamento. Porque o grande terror dos detentores de títulos da dívida pública é que o governo não honre o pagamento de juro. Tá? Então, para que eles fiquem tranquilos de que vai ser pago, é preciso que haja uma relação dívida-PIB razoável. Tá? Mas quem vai pagar depois a conta dessa crise, se nós deixarmos, serão os servidores públicos, os trabalhadores com alto índice de desemprego e os setores da classe média que vão se empobrecer cada vez mais. Por isso ganha força e atualidade a nossa proposta de que os ricaços paguem a conta. Tá? Então, tem toda a discussão do imposto sobre as grandes fortunas, que foi um imposto instituído e colocado na Constituição de 88, que nunca foi regulamentado. Eu propus uma regulamentação quando eu era deputada federal, que chegou, inclusive, a ser aprovado na CCJ, e depois foi engavetado, porque, obviamente, ninguém queria. Né? E nem o próprio PT queria, porque depois foram tantos anos de governos petistas e essa proposta nunca saiu da gaveta, essa discussão nunca foi comprada pelo PT, nem por nenhum desses partidos que governou junto com o PT durante esse período, muito menos os outros. Né? Então, o mais incrível o número de bilionários é extremamente pequeno, mas a quantidade de dinheiro é algo gigantesco. Tá? Se a gente for ver o top 10 lá do ranking da revista Forbes, ele tem dinheiro para sustentar as próximas gerações durante 10 mil anos. 10 mil anos. Ele vai morrer e as gerações que vierem depois dele por 10 mil anos estão garantidas. Nós não sabemos nem se vai ter planeta daqui a 10 mil anos. Né? Daí falam da meritocracia, de que porque tem que ganhar vencer por mérito próprio. Os liberais adoram falar de meritocracia. Meritocracia é para quem? Meritocracia é para o pobre, que sai lá, né, às 5 da manhã de casa, pega um ônibus lotado para ganhar um salário mínimo.
porque para o filho do Joseph Safra, para o filho do Eduardo Saverin, que são alguns dos bilionários, para eles não precisa ter mérito nenhum, eles já estão com a vida garantida. Tá? Então, é também uma questão de justiça social, tá? Instituir o imposto sobre as grandes fortunas e fazer com que esses bilionários paguem mais, assim como os bancos. Porque os bancos é uma coisa impressionante, gente. Os bancos pagam apenas 15% de contribuição sobre o seu lucro líquido. Enquanto que o trabalhador assalariado, ele paga de 7,5% até 22% de imposto de renda, o banco paga 15% de imposto sobre o lucro líquido. E o banco, quando ele distribui esse lucro para os seus acionistas, o acionista que recebe não paga imposto de renda. É uma loucura absoluta. Porque o banco paga 15% sobre o lucro e o acionista que recebe esse lucro depois, ele não vai pagar nada de imposto de renda. E ainda dizem, quando a gente defende que o acionista tem que pagar imposto de renda, que seria bitributação, porque o banco já pagou ali, o banco pagou 15% sobre o lucro líquido. E essas foram questões, inclusive, que foram modificadas há poucos anos atrás, bem da época do Fernando Henrique, essas mudanças que diminuíram a tributação sobre os bancos, enquanto que o assalariado é escorchado com o imposto de renda, que não tem nem atualização da tabela, né? Então, isso é algo muito palpável, muito concreto, que a gente pode demonstrar. E o que é, senão, uma reforma, lutar pela tributação dos bancos e das grandes fortunas? A gente não está falando aqui de socialismo, a gente está falando de tributar grandes fortunas. A gente está falando de distribuir renda, a gente está falando de diminuir desigualdade, tá? Mas isso não é aceitável dentro desse sistema. Por isso que a gente não pode achar que com reformas ou com leis ou com medidas jurídicas nós vamos fazer justiça social, porque o sistema não permite, porque as instituições estão organizadas para garantir essa acumulação de capital, porque para o capitalismo é necessário que haja capital acumulado, que haja muita gente bilionária, trilionária, que possa fazer a lógica do capital seguir funcionando. Tá? Então, quando a gente fala que reforma não é excludente da estratégia revolucionária, a gente está falando disso. A gente está falando que a gente está lutando por reformas, mas claro que nós defendemos qualquer melhoria para o povo. Tá? Se puder aumentar o salário mínimo em R$10, nós vamos estar defendendo que aumente o salário mínimo em R$10. Mas toda essa estratégia de luta por reforma, seja a mais básica, seja a mais estratégica, como a reforma agrária, por exemplo, que é uma reforma estratégica, ela se choca com os interesses do capital, ela se choca com a lógica interna do capitalismo. Tá? E é por isso que não dá para lutar só por reformas, porque à medida que a gente fica na luta só por reformas, a gente sequer vai ser consequente na luta por essas mesmas reformas. Porque quando chocar com o interesse do capital, vai ser barrada essa reforma. E aí não adianta ter deputado no parlamento, porque a reforma não vai ser aprovada. E se ela for aprovada no parlamento, o Supremo vai barrar ela. As instituições, de alguma forma, vão garantir que o interesse do capital seja preservado na sua essência. Então, os revolucionários são os mais consequentes na luta por reformas. Tá? São os únicos, na verdade, consequentes na luta por reformas. Então, acho que eu já passei um pouco pelas 3 perguntas, porque o Estado pode sim servir ao povo, aos interesses do povo, à medida em que haja correlação de forças que arranque desse Estado conquistas. Tá? É verdade que às vezes essas conquistas acabam sendo funcionais para o próprio sistema, porque obviamente que se nós vivermos numa sociedade, imaginem agora, com a Covid, se não fossem feitas essas concessões mínimas de dinheiro para o povo, como é os R$600 que foi aprovado no Congresso, que já é uma miséria, mas vai tirar muita gente da fome. Tá? Imagina se não tivesse isso, o caos que estaria instalado.
né? Nós teríamos desobediência civil, nós teríamos possibilidades de saques, nós teríamos possibilidades de insurreições, porque as pessoas estariam desesperadas. Nós não queremos que as pessoas estejam desesperadas, né? Nós queremos que as pessoas estejam conscientes, organizadas. E a explosão desorganizada, ela não nos favorece. Não nos favorece necessariamente. Ela pode favorecer qualquer lado, se a gente não está preparado para abraçar essas lutas e, inclusive, ajudar a dirigir essas lutas para que elas sejam vitoriosas. Então, o Estado faz concessões que também servem para esse apaziguamento, né? Mas, ao contrário de extremos radicais, digamos assim, não sei como poderia chamar eles, porque eu gosto muito que me chamem de radical, então eu não gosto de chamar as caricaturas de radical, mas esses radicais extremos que são contra, por exemplo, que se lute por aumento salarial, porque é melhor que o trabalhador fique na miséria e lute e faça a revolução e defenda o socialismo, isso é uma balela, ninguém faz revolução com fome. Tá? Então, nós lutamos sim por reformas, nós lutamos sim por melhorias concretas dentro dessa estratégia. E dentro dessa estratégia, a organização política tem um papel fundamental, né? De que as pessoas possam encontrar uma organização, seja o partido, seja o MES, a nossa corrente, seja a FLM, que organiza a nossa turma agora do campo, que é fundamental essa unidade que a gente estabeleceu com a FNL, que garante essa força unitária entre o campo e a cidade, tá? Que as pessoas encontrem aí uma forma de se organizar para desenvolver a sua consciência e para desenvolver a sua possibilidade de coletivamente lutar pelas transformações que são necessárias, lutando, fazendo a ponte entre essas reformas com essa estratégia geral de derrubada desse sistema, desse modelo econômico, desse modelo político, que é a necessidade real, e que só com essa derrubada as mudanças e as reformas vão, de fato, se tornar reais, né? Porque enquanto o capital dominar, todas as conquistas são precárias, são parciais e precárias, estão sempre em risco, assim como a própria democracia, como as próprias liberdades democráticas são sempre precárias e estão sempre em risco dentro desse modelo cuja principal objetivo é garantir a acumulação de capital e não garantir o bem-estar das pessoas. Bom, gente, estamos aqui chegando ao fim da fala da Luciana. Queria agradecer todo mundo que acompanhou a nossa live até agora. Queria mais uma vez, a Camila vai colocar, tô fazendo um joinha aí para a Camila, que ela vai colocar na tela os cursos que nós estamos oferecendo e tirar uma dúvida que a galera perguntou. O curso também vai ser online, como está sendo essa aula aqui? Não, o curso ele vai ser online, mas ele inicialmente vai ser fechado a todos os inscritos que nós tivermos. Por quê? Porque nós queremos ter mais interação, a gente quer poder tirar mais dúvidas, perguntar, e aí, se a gente faz aberto assim, a gente não consegue ter essa troca, que para nós também é muito importante. Então, se você quer participar do curso, e a gente já está passando das 100 inscrições nos cursos que a gente está oferecendo, então só durante essa live aqui a gente já alcançou a marca aí de 100 pessoas inscritas, mas eu tenho certeza que agora que as pessoas sabem que não vai estar disponível via live, que o curso é fechado, mais gente ainda vai se inscrever, então participem. Depois que a gente encerrar todo o curso, aí a gente vai disponibilizar ele em plataformas que todo mundo vai poder acessar, né, no YouTube, ou mesmo aqui também com o link no Facebook, no Instagram, em tantas outras redes também. Mas nós vamos ter 5 aulas, cada curso vai ser 5 aulas, todas as segundas-feiras. Então, se você quer participar, fique atento à bibliografia que nós vamos indicar de leitura, ao horário das aulas lá no momento que você vai fazer a sua inscrição, mas não deixa de participar, que esse é a nossa plataforma da Escola Marx Online, que
foi muito bem sucedida nesses cursos presenciais e que agora está vindo aqui nesses tempos de pandemia para as redes sociais, para essa rede de família quase, né, que nós estamos querendo construir aí dos ativistas que estão sozinhos nas suas casas, mas que nós estamos juntos, porque nós vamos também retomar a importância que tem o tempo de leitura, não só para o autocuidado, mas também como uma forma da gente nos disciplinar e saber muito bem nos formar com argumentos, com teoria, para que a gente possa responder a todos esses desafios que estão colocados nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu acho muito engraçado, Luciana, às vezes como as pessoas conseguem conceber o fim da humanidade quase, né? Algumas pessoas conseguem conceber o fim da humanidade, mas não conseguem pensar que o sistema capitalista pode acabar sim, que nós podemos ter uma outra sociedade no lugar dessa que nós temos aqui, onde a vida esteja de fato acima do lucro, a gente consiga socializar a riqueza e não ao contrário do que é feito agora, porque o sistema capitalista socializa pobreza. E é isso que nós queremos combater, nós queremos socializar a riqueza que é produzida com o suor do trabalho de muitos trabalhadores que se dedicam todos os dias e sabem produzir essa riqueza, né? Eles sabem como produzir essa riqueza e nada mais justo que eles fiquem com a riqueza que é produzida. Então, gente, tá aí, ó, escolamarx.movimentorevista.com.br, tá aí na tela para você poder se inscrever e agradecer todo mundo que participou, agradecer muito a Luciana, foi um sucesso a live, muita gente elogiando e eu acho que vai ser um sucesso também os nossos cursos e a gente vai se encontrando aí mais uma vez. Muito obrigada, Lu. Um beijo para ti aí. Tchau, tchau. Beijo, obrigada.